Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre preconceito. Preconceito com quem tem um transtorno mental. Eu falo mais especificamente da esquizofrenia, mas ele vale falar sobre preconceito, tudo que eu vou falar aqui vale para qualquer transtorno, para qualquer doença que alguém tenha. Porque o preconceito nunca é bom, né? Ele machuca a pessoa que tem o transtorno, os familiares que estão em volta sofrem muito com tudo isso. Então, assim, quem tem já um transtorno como a esquizofrenia já sofre pra caramba, né? Já tem muitas perdas, né? Não é fácil tu viver com vozes, vendo pessoas, então já é um sofrimento grande, né? Imagina com o acréscimo do preconceito das pessoas, do teu vizinho te olhar torto, de não te convidarem para as festas porque tu tem o transtorno. Então é sofrido, né? E a família sofre junto, porque ela tá vendo ali o seu familiar que não é convidado para festa, que não, sabe? Então isso é difícil, dói. Então, o que acontece? O familiar acaba se isolando junto com o seu paciente. Acaba evitando de sair, acaba não indo mais aos eventos familiares, aos eventos de amigos, porque assim, o preconceito, na verdade, começa em primeiro lugar com a família, certo? Tem aquele início ali de adaptação que o pessoal ainda não sabe como agir, como lidar. Sim, tem, mas também existe daí aquele preconceito que a gente talvez não assuma de cara, mas existe. Não vou falar que meu filho tem esquizofrenia porque ele vai ser rechaçado, vão rir da cara dele. Mas não, sabia que você tem que assumir que seu filho tem um transtorno e que ele pode ser uma pessoa normal, mais próximo do normal, vamos dizer, como tantos outros. Por quê? Porque ele vai, com a medicação, eles vão estabilizar e eles vão seguir uma vida, eles vão poder, muitos trabalham, muitos têm uma vida social, têm amigos, né? Claro que não é fácil, não é do dia para noite, não é. Mas em conjunto, assim, quando a família participa, quando a família pega junto, as coisas começam a andar mais fácil. Oi, Ju, tudo bem? Então, assim, a gente vê o preconceito também no que as pessoas acham que quem tem a esquizofrenia, quem tem um transtorno mental, é violento, é agressivo, e não é. Existem muitas pessoas que têm esquizofrenia que não são nem um pouco agressivas, certo? Eu conheço pessoas que têm esquizofrenia que são super dóceis, são super carinhosos com os seus pais, com seus familiares. Então, nós temos que cuidar com esses rótulos. Não quer dizer que a pessoa que tem esquizofrenia, ela vai ser violenta, ela vai cometer assassinatos, como às vezes a gente vê a mídia falando muito isso e não explica que a pessoa talvez não estivesse medicada. E é comprovado em pesquisas que se a pessoa está medicada, a chance é mínima de acontecer uma agressão, uma violência. Oi, Luan, tudo bom? Que bom que tu tá aqui. Obrigada, abraço também. Então, gente, nós temos cada vez mais que desmistificar essa história de que quem tem esquizofrenia é agressivo. Não é bem assim. E começando pelos familiares. O familiar tem que assumir que o seu familiar tem esquizofrenia. E se ele não é bem-vindo numa festa de família, a pessoa também não vai ser bem-vinda, a mãe não vai ser bem-vinda. Porque se o meu filho não é, eu também não sou. Oi, Pati! O pessoal do Quero Saber tá junto aí, então? Então,
o que acontece? Nós temos que lutar para que isso não aconteça cada vez menos, que os familiares mostrem sim os seus filhos, que não deixem de frequentar as festas familiares, para a gente acabar cada vez mais com esse estigma de que quem tem um transtorno mental é agressivo, é violento. Às vezes as pessoas chegam a dizer assim, nossa, mas aquela pessoa tem esquizofrenia, nem parece. Por quê? Porque eles acham que quem tem esquizofrenia é aquela pessoa assim mal arrumada, morador de rua, tá sempre, vamos usar assim a palavra que a gente usa, viajando fora da casinha. E não é assim. Eles podem ter assim uma aparência como a nossa e tu nem dizer que eles têm esquizofrenia. Eles fazem trabalhos maravilhosos, eles escrevem, fazem pinturas maravilhosas e têm esquizofrenia. Então eu queria deixar essa dica para os familiares, assim, não escondam o seu familiar, não tenham vergonha dele, porque quanto mais você esconder o seu familiar, mais difícil vai ser para ele aceitar o transtorno, para ele estabilizar e para você estabilizar. E aí com isso é importante o que? A participação dos familiares em grupos de psicoeducação, grupos onde se conhece mais sobre a doença, onde se tem um apoio, onde se troca experiências, porque aí tu vai aprender a lidar com esse familiar, tu vai estar vendo que o que aconteceu contigo é normal, acontece com outras pessoas também e que é possível superar, certo? E vocês têm alguma pergunta aí, pessoal? Fiquem à vontade se tiverem alguma pergunta. Também queria avisar que tem texto novo lá no blog, tá? Quem puder dar uma passadinha depois lá, tem texto novo. Tem texto também novo lá no blog do Psicólogo Online, onde eu escrevo a cada 15 dias nas segundas-feiras, certo? E lá no texto de hoje eu falo também sobre a psicoeducação, sobre a importância dessa participação nos grupos, a diferença do familiar que participa do grupo e do familiar que não participa. Porque é visível, assim, tu vê aquele familiar que já tá participando dos grupos, ele consegue lidar melhor, ele consegue aprender a lidar com isso, com a esquizofrenia, com as crises, eles aprendem a reconhecer quando o familiar está entrando em crise. Ju, os temas são variados. Eu trago dicas de como os familiares podem lidar com o seu paciente que tem esquizofrenia. Eu trago o que eles podem fazer para lidar com eles no momento da crise. Aprender assim o conhecimento para aprender que é normal o início sentir culpa, é normal ter esses sentimentos contraditórios, então é normal ter raiva, é normal ter momento de tristeza. Então trago também assuntos da atualidades, né? Então são temas bem variados e o que o pessoal vai pedindo, né? Então são diversos. E ainda tem muita coisa para falar, dá para falar também sobre medicação, a importância de manter a medicação, que é super importante. A medicação é a base, sem ela a pessoa não estabiliza, ela vai começar aos poucos daí a entender a doença e aceitar. Alguns demoram meses, outros demoram anos para aceitar, para conseguir entrar num ritmo e conseguir estabilizar. E a família também, né? Também, como eu digo assim, imagina, né? Você prevê, você que é pai, mãe, irmão ou marido, você queria uma vida para o seu filho, que eles casassem, tivessem filhos, e daí de repente descobre a esquizofrenia. Então não é fácil, né? Então eu sempre digo para os cuidadores assim, não se culpa, porque é normal. E tem muitos cuidadores que ficam com receio, né? De, mas eu senti isso com o meu familiar. Sim, é normal, você é ser humano também, não tem como não sentir isso. Obrigada, Carlos. O teu trabalho também acompanha, ótimo. O Carlos, além de psicólogo, ele também é poeta. Oi, Rafa, tudo bem? Que bom ver vocês por aqui, gente. Então, gente, o principal recado de hoje era esse. Então, vamos trabalhar contra o preconceito com a pessoa que tem o transtorno mental.
né? Vamos trabalhar a família mesmo, mostrar que não, que ela tem um familiar, não esconda, não faz que nem antigamente que o pessoal botava lá o familiar lá numa casinha no interior e ninguém mais via. Daí depois se dizia assim, o tal de fulano, mas eu não conheci tio fulano. Sim, porque ele estava escondido lá numa casinha e ninguém sabia que tinha esquizofrenia. Daí depois lá, nasce um neto com esquizofrenia, não tem ninguém na família, mas investigando, tu vai ver que tinha, só que estava escondido, né? Estava escondido por causa da vergonha. Antigamente isso ainda era mais comum. Hoje em dia o pessoal já está aceitando mais, já está expondo mais o transtorno. Claro, assim, eu não digo assim expor o seu familiar, não, mas no sentido assim de não negar que tem a doença. Existe a esquizofrenia, existe sim, né? Mas meu filho é um ser humano assim como todos os outros e merece respeito em primeiro lugar. A Ju está comentando aqui, é importante voltar esse olhar para o cuidador também, acolher e entender essas pessoas para não chegar ao esgotamento emocional. Sim, Ju, é muito importante. E principalmente no início, como eu falei, que surgem todos esses estigmas, todas essas dúvidas, e o cuidador pouco tem essa atenção para ele, né? Porque aí tu vê assim alguns trabalhos ainda os CAPs tem muitos grupos assim, mas geralmente é para o paciente. E esse olhar para o familiar é quase inexistente. E o familiar fica sobrecarregado pra caramba, né? Poxa, muitos têm que deixar de trabalhar, muitos têm que ficar 24 horas por dia ali, controlar remédio, controlar daí. Remédios são caros, hoje em dia nem todos têm no SUS, né? E aí, daí tu tem que ver, ou tu vai trabalhar para pagar os remédios e quem é que vai ficar com teu familiar? Porque às vezes é uma pessoa só, né? Não, Rafa, não é fácil lidar com a doença. E como a gente sempre fala, a família adoece junto, não é só quem tem esquizofrenia. Então todos adoecem, e quanto mais assim, uma família organizada, uma família que tem horários, que não vive com críticas assim hostis, não isola seu familiar, tu vê a diferença dessas famílias para aquelas onde existe muita crítica, onde ainda não se aceita a doença, então a diferença é gritante, pessoal. Boa noite, Márcia. Obrigada pela participação de todos. A Ju diz que a esquizofrenia precisa ser entendida. O preconceito vem dessa falta de entendimento. Sim, Ju. Por isso que eu bato forte nessa tecla também, assim, da mídia. Hoje em dia se usa esquizofrenia, a palavra esquizofrenia para qualquer coisa. E a esquizofrenia na política. A esquizofrenia não sei o que. Não! A esquizofrenia é um transtorno mental. E não qualquer coisa, assim. E aí também se utiliza essa forma errada quando acontece algum caso de alguém que tem o transtorno, comete algum delito. Daí ele vai para a mídia, né? Mas aquele lá que tá bem, que tá estabilizado, que cuida da sua casa, aquele não vai pra mídia, aquele não aparece, né? Porque aí não é notícia, aí não interessa, né? Então esse estigma vem muito disso, de se pensar que é só se mostra o lado ruim e banalizar o tema esquizofrenia. E não é assim, tem que mostrar que não é, que existe todo esse lado legal deles. Poxa, eu participo, para quem é daqui de Porto Alegre, eu participo de um grupo, faço um grupo, uma associação aqui em Porto Alegre chamada HFAP. Ela é para os familiares e para quem tem a esquizofrenia. E eu faço grupo com os familiares. E o pessoal que tem a esquizofrenia lá, tu olha para muitos, tu não diz que eles têm esquizofrenia. Porque eles, aparência normal, eles não ficam, né, aquela coisa que o pessoal acha, tá viajando, fica falando besteira. Não, eles são pessoas normais. E a diferença, tu vê a diferença do familiar que tá ali participando do grupo pro familiar que não vem. Claro, eu não posso generalizar, tem muitos que não vêm porque trabalham, porque não quem deixar um outro filho pequeno, às vezes sim, mas a gente sabe também que tem muitos que ainda negam, ainda resistem em participar, né? E aí aqueles que participam, tu vê a evolução deles, tu vê a evolução do familiar dele, então por isso a importância da psicoeducação.
O Elton Souza está comentando aqui a importância, né, do diagnóstico correto e da compreensão do que é esquizofrenia. Com certeza, Elton. Aí também te falo uma coisa, o pessoal às vezes reclama assim, mas por que demoraram tanto o diagnóstico? Confundiram com depressão, com bipolar, porque os sintomas são parecidos. Às vezes tu acha que inicia com sintomas negativos, que são as perdas ali, apatia, isolamento, e parece depressão. Mas com o tempo, né, porque a esquizofrenia é uma doença que ela vai evoluindo. Aí daqui a pouco começa a surgir delírios, alucinações, ou acontece alguma outra coisa, daí se tem um outro diagnóstico. Por isso, gente, que às vezes essa que o pessoal acha que é uma confusão, um erro diagnóstico, mas não é. É porque a doença confunde-se mesmo com outros sintomas, certo? E não se explica muito isso. Então, o familiar, ele é simplesmente jogado. Tem esquizofrenia. Te vira, vai atrás, vai procurar. E ele não tem daí onde buscar, quem é o apoio. E precisa disso, ele precisa conhecer o transtorno, ele precisa começar a aceitar isso, porque assim, se a família não aceitar primeiro, a pessoa que tem esquizofrenia que não vai aceitar. Então, o primeiro passo tem que ser dado por você, cuidador, você familiar, tá? Obrigada, Rafa. Obrigada. O Rafa tá dizendo aqui que meu trabalho lá na HFAP é show. Sim, gente, é muito gratificante, assim, cada vez, assim, às vezes tem algumas mães novas, alguns familiares novos que vão. Depois já tive retornos de alguns que começaram e disseram, olha, depois que eu comecei a vir aqui, melhorou, meu irmão tá bem, esse meu irmão começou a vir aqui, não sei o que, sabe? Então é super legal também tu ter esse retorno e de quem vai lá e vai toda quarta, faz um esforço pra ir, isso é super legal, sabe? Então é gratificante quando tu sai mesmo de lá com uma sensação de missão cumprida, posso dizer assim. Porque pode ser pequena, é uma pequena parte que eu tô fazendo, mas para eles eu tenho certeza que é bastante. Obrigada, Ju. A Ju também tá parabenizando aqui. Para todos nós também, gente, que assim, eu acho que comece por pequeno detalhe, mas comece. Faça o que você ama, né? Aquele ditado lá que diz: trabalhe com o que você ama e não vai trabalhar por um dia, algo assim. E é bem assim, quando a gente faz o que a gente ama, tudo é mais fácil. Tá bom, gente? Então tá, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Mas então deixar esse recado, pessoal, vamos ajudar a tirar esse estigma de que esquizofrenia significa violência, significa agressividade, porque não é. Vamos mostrar a realidade, mostrar realmente o que é esquizofrenia, tá bom? Obrigada então, gente, boa noite para todos e até o próximo vídeo. Beijo!